Pamela, Sim. é, Oh, me vem um monte de adjetivos aqui para me referir a você. Primeiro, a questão do carinho que eu tenho há 21 nada. anos. Né? A gente teve a oportunidade de estar na posição professor-aluno faz um tempo já. É, Depois tivemos a oportunidade de nos aproximarmos, né, como amigos, ali no finalzinho dos anos, entre os anos 2005 e 2010. sim. E conversamos já sobre RH, sua outra encarnação profissional, né, que era a sua área que você trabalhava, e vê-la como atriz vinda de um lugar onde tanta gente representativa se eternizou, né, como falei anteriormente, como Paulo, Gustavo, Marcos Magela, Samantha Schmutz, Fábio Pochá. Isso, para mim, me dá uma certeza muito grande de que logo, logo, você vai estar aí também brilhando, porque você já é um ser brilhante, né? Você já é uma pessoa muito luminosa, né? Sempre foi essa pessoa pavão, assim, pavoa, né? A Pamela chega no Uhum. lugar e abre suas asas para o mundo, e agora através de uma das coisas que eu acho mais importante na vida de um ser humano, que é a arte. Ai daquele que não usufrui da arte. Então, seja bem-vinda a esse bate-papo. E aí eu Uhum. jogo a palavra para você, inicialmente, para que você possa fazer uma breve apresentação sobre quem é a Pamela Salsa. Com você. Ah, ai, que honra participar disso. Nossa, 21 anos, a gente estava falando sobre isso, né? Muito tempo. E eu sempre tive muita admiração também por você. Sempre me identifiquei, porque você, apesar de ter sido meu professor, você é muito jovem, a gente não tem tanta diferença assim. Então eu me Um pouquinho. identificava, me identificava muito com você. E me sinto honrada em participar. Obrigada pelo convite mais uma vez. É, Bom, para falar dessa transição assim, eu busquei, que eu fiz o vestibular, eu fiz para administração e marketing também, que não, enfim, nem cheguei a trabalhar com marketing, mas depois eu vim para o Rio, morei no Rio e fiz uma especialização na FGV na área de gestão de pessoas e eu já estava trabalhando com RH. E eu trabalhei com RH durante, assim, formalmente por 11 anos, mas foi um total de quase 15 anos trabalhando na área. E uma das coisas, assim, que eu percebi é que ao longo dos anos, quando eu parei para pensar, poxa, eu trabalho há tanto tempo com RH, mas o que mudou na minha vida? O que transformou na vida dos outros? E ironicamente, eu estava um pouco frustrada, porque eu percebi que nada, parecia que tinha vivido 15 anos, 11, 15 anos de carreira e que tinha passado apenas um ano. Parecia que eu não tinha vivido muita coisa, entendeu? E assim, isso foi uma das coisas que me provocou buscar outro caminho. Na verdade, a arte sempre esteve, né, dentro da gente. Eu falo por mim e por você também, porque você nunca foi também aquela pessoa muito dentro da caixinha, né? Sempre inovou de alguma forma, sempre buscava sair, né, daquele modelo padrão. E eu também me sentia provocada por isso, pelo bichinho da arte, né? E aí, quando você realmente prova, literalmente falam que é uma cachaça, e porque é difícil de sair disso, né? Você se sente picado pelo bichinho e provocado por aquilo, e você não vê a sua vida com outro sentido a não ser daquela forma. E foi por isso que eu quis buscar essa transição de carreira, né, também. Eu sempre gostei de lidar com gente, sempre gostei de lidar com o público. Então, eu era feliz no RH, me sinto muito, fiz algumas coisas, sim, mas não era o RH em si, era também o modelo empresarial que eu vivia, né, que era muito, muito fechado, investimentos que eram poucos direcionados para a gestão de pessoas, e aí você se vê com muitas ideias e não consegue aplicar. E aí você se frustra um pouco, né, como profissional, e você queria fazer mais, você se sente subaproveitado. Então, enfim, mas aí a gente vai aprofundando ao longo do diálogo, eu vou explicando como é que foi esse processo, com mais calma.
Muito bom, né? Ou seja, uma trajetória linda, né? E acho que se parece com a trajetória de muitas pessoas que, ao longo da vida, vai aumentando a sua consciência, vai percebendo novos lugares para trabalhar, para atuar. E eu acho que isso é o bacana da vida. Eu sempre penso assim que, poxa, uma pessoa que passa 20 anos, 30 anos fazendo a mesma coisa, eu acho que ela não vive tão plenamente se ela se permitir usar do livre-arbítrio, da liberdade para reconstruir, ressignificar a própria vida. E isso é muito bacana. Isso aconteceu comigo também, né? Sim, é Que verdade. eu fui professor de biologia durante muitos anos, acho que 12 anos da minha vida. Tinha uma vida muito frenética, de ministrar cerca de 15 aulas por dia, de segunda a segunda, até chegar um momento que aquilo não fazia mais sentido para mim. Eu gostava Sim. muito da sala de aula, do tete-a-tete, das interações com os alunos. Lembro-me do passado, do quanto que a minha ousadia em sala de aula incomodava as pessoas. Eu acho que isso tem um pouco de ser artista. Eu acho que o artista ele incomoda no sentido de provocar, né? Porque a gente é naturalmente diferente, a gente é fluido, a gente não caminha numa linha reta, a gente está sempre ali co-criando com esse caminho, com esses ecossistemas pelos quais a gente passa. E resolvi mudar de carreira, né? Passei um ano sabático em 2007, né? Pensando o que é que eu iria fazer da minha vida. As pessoas me chamavam de maluco, de doido. Como que pode? Você no auge da sua carreira, dando aula no Nordeste inteiro, você vai chutar o balde? Mas a minha verdade, ela era mais importante naquele momento. Então, entrei na engenharia de alimentos, para ser mais preciso. Uhum. Mas dentro da engenharia me vi ali dentro de um cenário de inovação e comecei a empreender. E eu sempre fui muito estratégico, assim. Eu sempre tive uma confiança muito grande dentro de mim, que hoje eu entendo que é a minha intuição e o quanto que eu devo respeitá-la. Inclusive, tem uma música de uns artistas que eu mais admiro, que é uma das minhas referências musicais, que é o Saulo Fernandes, lá da Bahia. Acompanho o trabalho dele há muitos anos, já tive a oportunidade de cantar com ele também, em trio elétrico, guardado ali nas minhas melhores memórias. E aí eu comecei a misturar um monte de coisa na minha profissão, e continuando sendo chamado de maluco, de que isso não vai dar certo, de que Natal é uma cidade conservadora, paraná, 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 mas sempre acreditei. E a música fala mais ou menos assim: tô suave, imaginando paisagens otimistas, deixando as dúvidas para depois. Nossa, na hora de falar, cadê? Coisa de artista, né? A gente se esquece. Mas tudo isso para dizer, tenho uma coragem que grita e acredita até o fim. Então, eu sigo essa minha verdade. E assim como você, mudar de carreira foi bem desafiador, mas foi muito prazeroso, sim. E ainda tem muita coisa para fazer pela frente. Mas vamos lá. Eu preparei aqui algumas perguntinhas de bolso. Lembra da época do cursinho? Né? Sempre tinha aquele aluno que vinha com a perguntinha de bolso para deixar o aluno ali, o professor desconfortável, numa saia justa. Né? Como o link aqui do nosso bate-papo tem a ver com arte, né? A arte, tanto no ponto de vista artístico mesmo, mas também puxando para o lado empresarial, tem uma coisa que é impossível de dissociar, que é a nossa criança, né? A nossa criança interior. E aí eu jogo para você com essa perguntinha simples e ao mesmo tempo complexa para você desenvolver. Quem era você criança, Pamela? Nossa, uma criança completamente diferente do que eu sou hoje. Lógico que ainda existe um pouco dela. Eu fui uma criança muito tímida, muito tolhida também, muito dentro dos moldes. Eu fui a primeira filha, então, em alguns casos, a primeira neta. Então, muita expectativa era voltada para mim, de acertos, de exemplo. Então, todo mundo que veio depois, você tem que dar o exemplo porque você é mais velha. Então, eu era muito distraída. Provavelmente pairava algum TDAH ali. Eu sempre... Inclusive no colégio, eu não era, você pode até confirmar isso, eu não era a que sentava nem na frente nem no fundão, eu ficava ali no meio. Eu gostava eu gostava de estar perto dos CDFs e o pessoal da bagunça. Então eu ficava. E eu era um
pouco o mundo da lua, distraída, uma coisa meio pisciana. Isso eu ainda sou um pouco hoje. Então, uma coisa que eu busco, que eu sempre fui uma criança muito também criativa e observadora. Criativa no sentido de que se eu não tinha um brinquedo perto, eu brincava com o que tinha. Então, eu cheguei a brincar com um caroço de fruta, eu brincava com um galho de árvore, e naquilo ali virava um negócio para mim, assim, eu não precisava de um brinquedo físico, assim, em si. Eu criava os meus brinquedos, sempre gostei muito de criar coisas assim, de brincar na rua e contar história. Então, e eu tinha um olhar que a palhaçaria me fez resgatar esse olhar, que a gente fala sobre muito ineditismo. Que a criança, ela olha para uma coisa como se fosse, não, para ela é a primeira vez. E ela tem um brilho, sabe, no olhar. E a gente, quando cresce, quando fica adulto, na correria do dia a dia, a gente esquece de apreciar pequenas coisas. Eu não estou falando assim de ser saudosista, eu estou falando de você, na correria mesmo, caramba, olha esse céu como tá lindo. E eu não falo de um céu azul, eu falo de um céu cinza também, que tem a sua beleza. Eu falo de você apreciar o que você está comendo naquele momento, sabe? Porque isso é uma bênção também. Você apreciar um som, um barulho de mar, de você apreciar uma música, a risada dos amigos ali, sabe? A gente perde isso. E quando a gente é criança, a gente tem, assim, sabe, em abundância. Então, isso, inclusive, é uma das regras, assim, da palhaçaria. É a gente resgatar esse nosso ineditismo, esse olhar para o inédito. E essa criatividade, essa coisa do observar o outro, isso tem muito a ver também com o teatro, né? Você observar as pessoas e as coisas ao seu redor. Então, isso é uma coisa que a minha criança de hoje ainda preserva muito, graças a Deus. Maravilha, né? Que a gente nunca deixe morrer a criança que existe dentro da gente, porque se a gente for um pouquinho mais a fundo, né, a nossa criança é a nossa essência, né? E muitas vezes a gente coloca um monte de filtros nessa essência para poder se estabelecer ou para poder Para caber, ser né? aceito, né? Para caber dentro de uma caixa, né? Até gosto de Uhum. brincar, não é nem pensar fora da caixa, não existe caixa, né? Tá tudo muito livre. E aí, essa criança, ela vai se, entre aspas, ela vai se perdendo ao longo do tempo pelos Sim. moldes da sociedade, até que a gente que tem esse viés artístico, a gente chuta o balde e fala, não, sou assim, as pessoas me aceitem como eu sou, se não quiserem também, problema delas. A maturidade trouxe para mim uma coisa que é não ligar para o julgamento alheio. Eu já fui uma pessoa muito preocupada com o julgamento alheio, porque sempre incomodei. Acho bacana trazer esse ponto para cá, porque quando a gente procura fazer as coisas de uma forma diferente, da forma que a maioria das pessoas fazem, a gente começa a ser julgado por isso, né, o tempo todo. E muitas vezes a gente se permite receber essa energia e isso tem reveses emocionais, mas consegui, há muitos anos, virar essa chave e deixar a minha verdade, a minha criança interior, aparecer em todos os lugares que eu passei. Até tem uma metáfora que eu brinco com os meus amigos, que é assim, eu sou um jovem senhor de 47 anos de idade que tem um semblante de 30 e poucos e testosterona de 20. Vamos colocar humor aqui nessa conversa também. Muito bom. Mas, Pamela, você foi minha aluna, se não me falha a memória, em 2003, lá no Isso. CDF, né? Sim. CDF era a casa do fera, tá, gente? É. Mas também pode ser aquilo também que vocês estão pensando aí. E aí eu lembro que a gente se reencontrou, e aí puxando das minhas memórias, né? Abrindo a gaveta das minhas memórias, a gente se encontrou algumas vezes num lugar aqui em Natal, eu não posso falar detalhes de como foram esses encontros, mas a gente frequentava um lugar na Rua Chile que se chamava Cristal. Você lembra da Cristal? Isso. Lembro. E aí tem uma história Eu que eu lembro, entrei no sim. banheiro errado e aí a gente fecha essa história. Você lembra dessa história do banheiro errado? Lembro. Gente, Nossa, teve aquilo pé ali... até na privada. É, eu lembro demais disso, assim, Lembrei. todas as vezes que me vem à memória, assim, eu dou uma risada. E aí depois tu sumiu. E quando eu vi, a gente se reencontrou no Instagram, você já não estava mais em Natal.
tinha voltado aí para o Rio de Janeiro. E aí vem a minha pergunta, né? Qual foi o caminho, assim, que você percorreu da saída de Natal para o Rio de Janeiro até você se tornar essa promissora atriz? Conta aí pra gente. Então, depois que eu terminei o ensino médio, eu fiz administração e marketing. E aí, quando eu terminei o curso, que foi em 2009, no meio do ano de 2009 eu terminei o curso, e eu já estava sentindo uma necessidade de trabalhar, de ganhar dinheiro, e eu pensei assim, poxa, porque eu sou nascida no Rio, mas eu morei a vida toda quase em Natal. E a minha família também, ou é de Pernambuco ou é de Natal. Então, só minha família paterna que é daqui do Rio. E aí eu pensei em voltar para o Rio para ter oportunidade de emprego, de trabalho, porque lá em Natal eu senti um pouco de dificuldade. Eu trabalhava com eventos lá, eu trabalhei um tempo assim com uns amigos que faziam eventos, e inclusive até no Carnatal já trabalhei. Mas Eu eu queria lembro, sair da eu área de lembro. eventos, né? Sim, sim, a gente fazia evento do bloco, né, para poder promover e captar foliões. Tinha esse trabalho, eu trabalhei com divulgação de eventos também. Mas eu queria mais, como eu tinha feito administração, eu tinha uma maturidade assim muito realista, sabe? Eu não tinha nenhum deslumbre. Eu pensava, não, eu tenho que trabalhar, eu quero entender, eu quero entrar em empresa, eu quero entender a parte financeira, eu quero conhecer gente, eu precisava me jogar na Cova dos Leões e eu sabia que isso eu ia encontrar no Rio. E foi o que aconteceu. Eu vim para cá formada já, mas não comecei. As pessoas acham que você, por ter um diploma, você já começa lá em cima. Não, eu virei telefonista assim que eu cheguei aqui, porque foi o primeiro emprego que eu consegui. Eu falei, eu tenho que pelo menos estar dentro, ser visto, né? Então, eu comecei como telefonista, depois que eu fui, foram vendo que eu sabia que eu tinha, né, aptidões, né, para a parte de RH e tal, e aí eu comecei a fazer algumas entrevistas, mas ainda não era assinada a carteira dessa forma. Depois que eu fui me aprimorando, fazendo cursos, né, conhecendo gente, que eu entrei na área de RH. Então, a minha transição de Natal para o Rio foi justamente mercado de trabalho. E não seria diferente se lá em Natal já eu tivesse minha formação em artes cênicas. Então, porque, infelizmente, ainda é Rio e São Paulo, o maior polo, né? O maior investimento também para a cultura. Inclusive, eu tenho um amigo de turma que ele é do Pará, e a ideia dele é justamente, ele se formou na Cal e é voltar para o Pará para poder incentivar a cultura de lá, para poder, talvez, abrir uma escola de teatro por lá, incentivar a cultura, né, na cidade dele. E eu acho isso muito legal e bacana. Eu acho que falta um pouco mais de investimento. Enfim, então isso foi o meu maior incentivo, saber que eu precisava estar no Rio ou em São Paulo para poder alavancar a minha carreira, a minha primeira carreira, né? E, enfim, hoje não seria diferente, eu também eu penso a mesma coisa, mas ainda assim, quando eu vim para cá porque a gente nega um pouco, eu pelo menos neguei muito, não a minha criatividade, nem o gosto pela arte, mas a gente sempre encara, infelizmente, a nossa, não sei, a nossa geração tem uma coisa muito assim dos pais que eram baby boomers, né? De falar assim, você tem que trabalhar, ter um emprego, ou então ser concursado, sustentar até sua família. E você cresce ouvindo isso e você fica meio bitolado. Eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que não sei o quê, eu tenho que ter um cargo importante. E você acaba que encara a arte, tudo que é voltado para a arte, você encara como um hobby. Eu acho que isso é um dos maiores defeitos, é a maior autossabotagem que eu fiz na minha vida. Foi achar assim, não, se eu fizer uma aula de pintura, vai ser só para espairecer. Gente, não. Quando eu entrei, né, eu fiz palhaçaria primeiro, porque a minha avó já fazia projeto social aqui no Rio, e eu conheci uma palhaça e ela falou assim, puxa, eu trabalho com palhaçaria hospitalar, que somos como se fosse doutores da alegria. E ela falou, poxa, você já faz um trabalho voluntário e você tem uma coisa assim, né, uma comicidade, vamos trabalhar isso, faz o curso. E eu fiz o curso de palhaçaria. Eu fiz, na verdade, uns módulos, né? Foi na época até da pandemia, entre 2020 e 2023, se não me engano. E aí gostei demais, cheguei até a fazer uma visita hospitalar. É bem difícil, mas eu
eu me senti muito pegada pela arte. E outro palhaço também, que era diretor de teatro também, ele falou pra mim assim, Pamela, por que você não faz teatro? Eu falei, em que tempo eu tenho? Porque eu trabalho 12 horas por dia, eu não tenho tempo. Ele, não, mas pensa nisso. E ainda assim, eu vou te falar, Anchieta, eu entrei na Cal, quando eu me matriculei, eu pensei, pra mim mesma eu falava, é um hobby, eu vou entrar, é uma terapia. Vai ser como quem faz uma musculação assim pra, sabe, vai ser uma terapia. E eu neguei isso até 1 ano de Cal que eu tinha, eu ainda estava com essa ideia, até perceber que a minha vida estava funilando. E eu brincava dizendo que eu tinha vida de Bruce Wayne e Batman. Que durante o dia eu era o Bruce Wayne e à noite eu era o Batman. que eu tinha vida dupla. Então, eu de RH, de terninho, trabalhava, era mais séria. E à noite eu me jogava naquilo. Só que começou a ficar difícil de administrar, porque realmente você fica cansada, tem muito exercício físico também, e você tem que estar muito disponível. E para trabalhar com arte, quem quer viver disso, não é só trabalhar com, é viver disso, aquilo ser o seu ganha-pão, você tem que ser muito obcecado por aquilo. Mas não obcecado no sentido de você ter aquela obrigatoriedade, você tem que amar aquilo. Você tem que acordar pensando nisso. E eu me vi assim. E foi aí que eu vi que a minha vida estava se dividindo. E eu comecei a trabalhar ao lado lá da minha antiga chefia, conversar, eles sabiam já que eu estava fazendo teatro. E teve uma hora que eu precisei me dividir, só que não foi, não sei se cabe ainda nesse tópico, mas não foi algo assim também, eu vou fazer teatro, vou largar tudo, vou virar hippie, não. É tudo muito pensado, eu juntei um dinheiro, acho que é importante a gente ter uma consciência. Eu não sou uma pessoa de berço de ouro, mas eu sou uma pessoa privilegiada porque eu não precisei, por um bom tempo, pagar contas de uma casa, porque eu morei muito tempo com a minha avó, moro com a minha avó ainda, então eu consegui juntar um dinheiro por não precisar pagar um aluguel, mas também eu tive que abdicar de muita coisa, viagem, saídas, porque eu precisava juntar um dinheiro e eu não sabia para quê. Eu falava, não, eu vou juntar o dinheiro porque é importante, porque a gente cresceu ouvindo isso. E chegou o momento que eu falei, cara, eu tenho uma grana, eu não casei, eu não tenho filhos, o que eu vou fazer? A gente fica só esperando, não, esse dinheiro eu vou guardar para uma necessidade. Tá, mas qual? Que necessidade é essa que a gente sempre fica esperando, 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 e quando você vê, você morreu, juntou o dinheiro e ficou pra, né? Então eu falei, cara, eu vou pegar uma parte desse dinheiro, eu vou investir. Eu falei, vou investir no teatro. E foi o que eu fiz, e no meio do meu curso, foi que eu fui entendendo que você vai se vendo, e sem problema de modéstia, tá? Você vai vendo que você é bom naquilo, que você gosta daquilo, e você vai tendo reconhecimento, e você fala, caramba, isso não é um hobby. Isso é meu novo ofício, isso é minha profissão. E foi assim que eu me via, né, assumindo. E é muito bom quando a gente assume. É isso. Protagonismo em gênero número grau, né? Que é uma característica da sua É. personalidade. Eu lembro que veio agora uma lembrança de você na sala de aula. Você era aquela pessoa que era o ponto de convergência dos alunos. Por isso que você falou que ficava entre os CDFs e a galera do fundão. Você era um ponto de convergência. E você tinha um jeito assim muito singular de se relacionar com as pessoas, um jeito assim muito singular de se expressar. E eu sabia assim que você iria caminhar por alguma coisa com viés artístico, né? O tempo mostrou o quanto que aquilo que eu estava enxergando era de fato a pessoa que você é. Eu estava conseguindo enxergar o seu coração através das suas atitudes, através das suas relações, e isso é muito massa. E é muito massa poder ouvir essa jornada, porque é a jornada da vida, né? A gente vai se reinventando e a gente vai amadurecendo, e quando a gente vai amadurecendo, a gente quer sempre estar em lugares onde a gente possa se expressar, onde a gente possa ser obcecado positivamente por aquilo que a gente faz e fazer as melhores entregas, né? Mas saindo um pouquinho, daqui a pouco a gente volta para o lado artístico e dos processos criativos. Você que tem tanta experiência na área de recursos humanos, que foi uma profissional bem-sucedida naquilo que você fazia, em todas as etapas. Imagina pegar a jornada do funcionário, desde a divulgação da vaga até uma demissão humanizada. Você passava por todas essas etapas ali, com muitas métricas e indicadores, mas hoje, o que você diria para o dono de uma empresa sobre uma função, sobre a real função do RH? Estou fazendo essa provocação para você porque as empresas ainda
por mais que elas estejam atentas de que você precisa valorizar os funcionários, para você valorizar os seus próprios resultados, né? Não é o cliente em primeiro lugar, é o funcionário em primeiro lugar, porque é o funcionário que move uma empresa, mas você tem ali o olhar do empresário muito focado no resultado, no indicador, na meta, sem valorizar tanto o ser humano que está ali na operação fazendo a empresa girar. Então, o que você diria hoje para um dono de empresa no que se refere ao RH? Você com toda essa sua bagagem na área. Olha, é bem simples. Eu diria, se você não tem dinheiro para investir em capital humano, então você nem abra a sua empresa. Boa. Porque a mão de obra, as pessoas é o que. Uma vez eu ouvi, onde eu trabalhava, o seguinte: acho que foi um cliente que falou isso. Ele disse que a única pessoa. A única pessoa que pode demitir até o dono de uma empresa é o cliente dele. É só ele não voltar mais. Então, e se você não investe em pessoas, você pode ter o melhor insumo. Eu trabalhei em restaurante muito tempo também, né? Eu trabalhei em empresa de advocacia, de contabilidade, mas eu trabalhei em restaurante. Foi o meu maior tempo em RH. E não adianta você ter os melhores insumos, você ter a melhor divulgação, você ter o melhor ponto de venda, se você não investe em treinamento, se você não investe num programa de... Porque treinamento não é... Tem empresas ainda que acham que você treina uma vez e acabou. E tchau. Não, gente. Faz uma palestra, contrata um palestrante ali para falar sobre o tema e vai mudar tudo na empresa. Não é assim. Isso não existe. É um parafuso que você aperta, daqui a alguns meses ele vai afrouxando, aí você tem que apertar de novo. Por que isso, gente? E qualquer relação é alimentada por uma constância. Você não pode fazer uma vez aquilo e parar, entende? Então, e ainda falta, porque eu acho que o problema é quem gerencia também. Tem muitos gestores, não tirando crédito de engenheiros que viram administradores, mas tem pessoas, por exemplo, que enxergam, elas botam um peso maior apenas no caixa da empresa, de uma forma assim, é o financeiro, eu preciso investir, aquilo que eu te falei, na estrutura, mas, na verdade, e aqui no Rio, Anchieta, olha, é conhecido como um dos lugares com pior atendimento do Brasil. Restaurante, parece que as pessoas estão fazendo um favor para você. Eu não só falo de treinamento, porque eu fui RH generalista, eu fazia desde folha de pagamento, junto com uma contabilidade, até todos os processos, né? Então, o que menos eu trabalhei, assim, na minha vida foi treinamento. E assim, e você alinhar também, desde a base até a ponta, os interesses. Se a ponta não... E o problema geralmente está na ponta, porque se a galera lá de baixo, o chão de fábrica, eles compram a sua ideia. Se o RH vai lá, vamos fazer, eles vão fazer. O problema está em cima, que tem gente que não enxerga, não acredita naquilo que está fazendo. E aí desaba, porque quem está embaixo vai falar, poxa, meu patrão não enxerga assim, por que eu vou comprar essa ideia? Então, eu acho que eu não sei ainda uma forma, eu acho que o que está ligado à arte, isso, porque você treinar, motivar pessoas, toda aquela história, isso é uma arte, porque não é fácil. Inclusive, é um trabalho, quem trabalha com RH, geralmente eu comparava até com o trabalho do palhaço no circo, porque o palhaço, ele pode ter perdido um parente naquele dia, mas ele tem que fazer rir, né? O show tem que continuar. E o meu RH pelo menos era muito assim. Eu poderia ter um pior problema em casa, mas eu chegava lá e era, gente, é isso aqui. O que eu tenho, se eu já tenho problema fora, eu quero transformar aquelas minhas 8, 9, 10 horas de trabalho naquele lugar num ambiente pelo menos melhor. Eu quero trazer uma coisa diferente para cá. Então, eu acho que precisa disso e não é fácil quando você se vê muito sozinho. Tem profissionais de RH que se sentem muito sozinhos porque não é recursos humanos apenas para o funcionário em si. Ele é também ele é aquela ponte, né, entre o funcionário e o patrão. Então ele não só vê um lado, ele tem que ponderar, né, os dois lados, mas fica muito difícil numa cultura que a gente tem
Então acaba que a gente fica de mãos atadas e tendo que sempre olhar mais o lado de quem está na ponta da empresa, de quem está gerenciando aquilo. E, enfim, você acaba sendo mais um personagem daquele, né, daquele molde e não tem muito o que fazer, não tem muito o que mudar. E eu também fiz alguns cursos de cargos e salários, enfim, de treinamento e desenvolvimento, e não consegui aplicar porque outros gestores de outras empresas acreditavam que aquilo não precisa disso aqui não. Então era descartado. O RH era descartável, porque quando a empresa estava passando por uma crise, o primeiro lugar que ser cortado era o marketing e o RH. Porque, RH fulano, bota o menino, o estagiário lá de direita, ele entrevista. Aí você fica, gente, sucatear o RH. Então, isso foi uma dos motivos também que me fez desgostar um pouco da profissão. Acredito que seja um pouco do molde do nosso país, e eu falo mais do Rio de Janeiro em si, porque foi onde eu trabalhei, né, nessa área. Você sabe. É difícil mesmo assim. E eu digo para todos os empresários que a importância que o RH tem, porque eu entendo que uma empresa ela é um organismo vivo e o RH é ali o ponto de convergência de todas as operações que acontecem dentro da empresa. Então, se a gente não tiver um olhar para a função do RH dentro de uma organização, e principalmente se a gente não tiver um olhar para o funcionário, no sentido até muito além do treinamento, mas no desenvolvimento desses talentos, a partir das suas habilidades e competências, pode ter certeza, isso a minha experiência já mostrou, como 1 mais 1 é 2, são 2, de que os resultados da empresa eles vão por água abaixo. Agora, fazer o empresário compreender isso é bem difícil. Mas vamos voltar para a arte aqui, vamos deixar agora a parte mais interessante para a reta final aqui do nosso bate-papo, né? Mas vamos lá. O que te impulsionou a ir para a Cal? Nossa, isso me dá assim um negócio, porque mais uma vez eu sinto e sei que daqui a pouco assim você vai estar bombando aí de várias formas, porque a gente sente. É mais uma vez aquela verdade que eu tenho, aquela intuição, eu já te disse várias vezes isso. Você já tem uma visibilidade, mas eu sei que essa visibilidade ela vai alcançar mais pessoas através do teatro e através da palhaçaria. Mas o que é que te impulsionou aí para a Cal, essa escola tão renomada no país, que deve ser cara pra caramba, eu imagino, né? E em que campos a arte, né, em específico ali, está na Cal, transformou a sua vida? Então, o que me fez ir para a Cal foi a palhaçaria, né? E o que me fez ir para a palhaçaria foi justamente o trabalho que eu já fazia voluntário e tal. Mas quando eu entrei na Cal, porque aqui no Rio tem, além da Cal, tem né, do Wolf Maia, mas a Cal ela é a mais antiga. Se eu não me engano, acho que ela tem mais de 40 anos. Então, e ela é a referência aqui, então eu pensei, na minha primeira faculdade, eu não tinha condições de pagar a melhor faculdade para fazer, então eu falei, agora eu tenho condições, eu quero pagar o melhor. Então eu quero estudar pelo menos onde eu acreditava ser o melhor lugar, e acredito, e, e entrei, né? Então fiz. Ai, meu Deus, até esqueci qual era a pergunta. Não, o que a arte mudou? Entrar na Cal mudou na sua vida? Ah, sim, nossa. Eu sou outra pessoa. A gente entra de um jeito. Porque, olha só, tem que ter. A terapia tem que estar em dia. Primeira coisa que eu falo para as pessoas que, eu quero fazer teatro. Eu falo, gente, faz terapia. Porque é um estudo de autoconhecimento muito grande. É que nem na palhaçaria. Palhaçaria, você não estuda para aprender a ser engraçado. Vou fazer as pessoas rirem. Não. É um olhar muito para dentro, muito para dentro. Você começa a lidar com a sua vulnerabilidade. Você tem que se aceitar. Você tem que entender como é que você funciona. E isso implica em abrir caixinhas do seu subconsciente. E às vezes tem lugares que você acessa que você não está preparado. Por isso que eu até brinco, eu falo, a terapia tem que estar em dia. Então, até para você poder receber um papel, estudar um personagem, você tem que se conhecer bastante. Ou pelo menos se aceitar, se perdoar. Então, isso mudou na minha vida. A minha forma... eu não vou nem entrar naquele mérito de oratória, porque isso é o mínimo, né? Você começa a se expressar muito melhor. Só que eu digo no sentido de comunicação.
minha comunicação comigo, principalmente. Com as pessoas, lógico, mas comigo, de eu me compreender, de eu entender e não demonizar os meus sentimentos, inclusive os sentimentos ruins, né? A gente está aí com o desenho Divertidamente falando sobre inveja, ansiedade, tédio, e eu falo, gente, a inveja faz parte da gente também, a gente sente. Lógico, é natural, até um certo nível é natural, e a gente tem que se perdoar, entender por que a gente está sentindo aquilo. Então, olha, é um trabalho de terapia intensiva e descarna você inteiro. Você se vê totalmente nu. Você, quando faz teatro, você fica completamente nu no sentido do seu ser. Então, é um autoconhecimento que eu tenho hoje, uma visão minha de me aceitar, de entender as pessoas também ao meu redor, sabe? Que a gente não tem o controle de tudo. Então, o teatro me fez, e digo também o contrário, tá? O fato de eu ter tido também uma vida profissional antes de entrar na Cal, me ajudou muito também a entender como as coisas funcionam, né? Tem aquela malícia da vida, de experiência, né? De vida, que eu acho que falta em muita gente também. Você não se deslumbra. Eu não gosto de romantizar também. Ai, teatro é maravilhoso. Não, teatro é muito difícil. Trabalhar com teatro é quase que impossível. É amor, é por amor. Porque se não for teatro musical, pelo menos na minha visão, ou você trabalhar com audiovisual, é muito difícil. Porque, infelizmente, o nosso país não investe, né? Mas é isso. Foi assim que até hoje me transforma. A cada trabalho, a cada coisa que eu recebo, é uma transformação diferente. Muito bom, muito bom, muito bom. E essa artista que reside aí na sua alma, né? Como é que ela se enxerga enquanto artista? Como é que se prepara para atuar? Como é o processo criativo de construção das suas personagens? Conta um pouco pra gente. Assim. Olha, o processo criativo depende do papel, depende da direção também. Eu fiz mais trabalhos dentro da Cal, porque a cada término de semestre a gente fazia uma montagem, e são assim, propostas diferentes. Mas uma coisa assim em comum que eu faço eu gosto muito de quando você pega um personagem, você lê aquela peça, né? Você entende, você a primeira regra é não julgar o seu personagem, por pior que ele seja. Se você julgar, você não vai fazer ele bem. Então você tem que ser uma folha de papel em branco, sem julgamentos. Aí você aceita, recebe aquele personagem. Geralmente eu faço uma antecedência. Eu gosto se eu pego um personagem já adulto, com uma família estruturada, eu tenho que criar uma antecedência daquilo. Quem era ele? Como é que foi a infância dele? Onde ele cresceu? O que ele fazia? Como é que era a relação com os pais? Eu acho isso tudo vai te ajudar. Porque não é você simplesmente fazer aquele sentimento vir, né? Porque você tá criando uma falsidade ali. Você tem que criar uma história. É uma idealização. Sabe quando a gente idealiza uma coisa, assim, na vida? Eu acho que é isso. Na construção de personagem, eu tenho que criar uma antecedência para poder gerar um sentimento verdadeiro na hora. Olha que doido. Então, eu faço geralmente isso para construção de personagem. Às vezes escrevo também. Teve uma personagem que eu fiz, que eu criei um diário também. Então, eu peguei na internet algumas fotos. Onde é que era a minha casa? Porque quando você vai fazer uma cena que você vai se lembrar da onde você cresceu, você tem que visualizar um lugar. Você não vai pegar uma memória sua, pessoal. Então, eu tenho que criar, onde é que é? É uma casa no campo? Tem lago? Tem árvore? Como é que é a árvore? O que tinha, né? Onde é que era? No Brasil? Era no Brasil? Então, tudo isso, como é que era o rosto do meu pai, do personagem, né? Tinha bigode? Então, eu tenho que criar, eu tenho que ver uma foto, eu tenho que montar aquilo. Então, isso me ajuda muito para trazer verdade em cena, né? Eu sou uma pessoa que ainda estou em constante construção e aprendizado, então isso não é a única forma que eu tenho, mas é uma das que eu percebo que é onde eu tenho feito mais, né, com personagens. E na parte de decorar textos, né? Que muita gente até pergunta como é que você decora texto. Até fiz um vídeo falando sobre isso. Leitura, você tem que, mais do que decorar, você tem que entender o que está acontecendo. O contexto daquilo, isso é óbvio, né?
E assim, eu gosto muito de colocar eu sou muito visual, então eu coloco muito em blocos. Às vezes eu espalho, que nem detetive, no meu quarto. Eu coloco pedaços de papel escrito à mão, com ênfase nas palavras, ou no que quer dizer aquele momento. Eu brinco muito com cores também. Então eu espalho no meu quarto, todo dia eu olho para aquilo, eu bato texto, eu passo o texto pensando naquilo. Então isso é um pouco da construção o que eu tenho em comum na construção dos meus personagens, na parte visual, na parte de criação também de história. É mais ou menos assim que eu faço. Que é um trabalho de pesquisa, né? Uma coisa que as pessoas precisam entender, o quão importante é a pesquisa, não importa a área em que você atua, né? Porque a pesquisa, ela vai te balizar e ela vai te inspirar, né? Você está ali fazendo todo esse processo de antecedência, como você pontuou, mas muitos insights vêm ali, a mente da gente que trabalha com processos criativos, assim, ela é muito louca, a gente não é nem um pouco linear, inclusive algumas pessoas me questionam, nossa, às vezes você está falando uma coisa e você se perde, é porque a gente está ali o tempo todo linkando, você se perde também, né? Já se perdeu no palco? Já se perdeu no palco? Olha, graças a Deus ainda não, espero que não. Porque, na verdade, a gente fala até muito sobre isso. Você estar em palco é você estar... Você, pessoa. Pamela está ausente, mas eu estou presente. Personagem presente. E presente, você não está só aí tentando esperar a sua deixa para dar o seu texto. Não. Você está ouvindo e perceptível a tudo. Então, é um estado de... você está em transe, mas você está percebendo tudo ao seu redor. É uma meditação, praticamente. Entendeu? Então, graças a Deus, eu nunca me vi perdida em palco, sempre muito atenta a tudo que está acontecendo. Então, assim, ainda bem. Eu fiz, não falei para você, mas eu fiz curso de stand-up comedy, eu fiz curso de improviso, eu fiz várias oficinas, até faço até hoje, oficinas de teatro para eu ir modelando o que eu vou fazer daqui a pouquinho, que eu ainda não posso falar, assim, detalhes. Não é bem uma transição de carreira, mas é tipo uma outra carreira em paralelo à carreira que eu exerço hoje, não só aqui em Natal, mas em várias cidades do Brasil. Mas eu queria que você falasse sobre a tua peça, que está aí no Rio de Janeiro. Fala um pouquinho sobre ela. Convida a galera do Rio para assistir. Então, depende. Agora, atualmente, eu não estou em cartaz. Eu participo de uma companhia de teatro, que é o grupo Arsênico. Só que hoje, eu vou ter que dar uma pausa nos meus trabalhos, uma cirurgia, mas uma coisa simples, uma retiradazinha de mioma e tal. E aí eu vou ter que ficar de molho uns 3 meses em casa, mas de molho assim, estudando, porque a cabeça fica mil, né? Então, eu não estou em cartaz esse ano, mas o que eu posso falar é da última peça que eu fiz, que foi, inclusive, peça que a gente fez, que para mim foi o processo mais desafiador da minha vida, que é uma peça dentro de uma peça. O nome da peça é Mahasad, na verdade é um nome gigantesco, né? Gigantesco. Depois eu te passo, até porque nem eu me lembro, que é um título gigante. Mas fala sobre pessoas, eram o Marquês de Sade, que algumas pessoas, não sei se todo mundo sabe, que o nome sadismo vem do Marquês de Sade. Isso é real, ele foi internado no manicômio. Marquês de Sade, o filme Não, clássico. Então, não são os contos proibidos, mas ele ficou internado no manicômio, né, em Charenton, lá na França, né, por muitos anos. E lá, nesse manicômio, ele resolve fazer uma peça, né? Ele dirige uma peça, ele sendo um interno, ele dirige uma peça com os internos do hospício. Então, era uma peça dentro de uma peça que a gente fez. E para mim foi desafiador porque não era a Pamela fazendo uma personagem, era a Pamela interpretando uma paciente que estava interpretando um personagem, entendeu? Nossa, então, isso é muito difícil, e difícil também pela sensibilidade
processo, porque você está falando sobre saúde mental. E isso é muito delicado também, nos dias de hoje. É um lugar que não é um lugar de fala nosso, apesar de que somos atores, mas enfim, é um lugar que a gente ficou com muito receio também, com muito cuidado para não ser desrespeitoso, com muito cuidado também para não estereotipar, né? Apesar de que eram pessoas internas, né? Em 1893, então é uma outra parada, né? Naquela época. Então, esse processo foi bem difícil, porque a gente não tinha, eram 20 em cena, e a gente não saía no momento de sair um personagem, ir para a coxia e depois voltar. Não, então era todo mundo em cena por 1h e 45 minutos. Então, isso é difícil porque você tem que estar... Todo mundo tinha que estar na ação física do seu personagem o tempo todo. Você não descansa, né? Você não fica... Você tá ali. Você tá ali na pilha. E o meu personagem em particular tinha muitos... Depois eu até te mando uns vídeos para você ver. Tinha muito gestual, tinha muito tique, tinha... Nossa, eu saía... você tem que ter um trabalho corporal muito forte, porque... Muito trabalhado, né? Eu saía nos primeiros dias de ensaio com muita dor nas articulações, porque a mãozinha não parava. Era uma coisa muito inquieta, era uma inquietação. A boca era diferente, o jeito de andar era diferente. Então, isso para mim foi muito desafiador. Você está em cena, numa peça, do início ao fim, no personagem. Eu emagreci muitos quilos. Foi bem difícil. Foi bem difícil. Mas Muito bom, foi muito muito bom. satisfatório, tá? Eu acho que foi o melhor trabalho, assim, um dos melhores, assim. Pra mim tá no meu top 3 do que eu já entreguei. Modéstia à parte, me senti muito... nossa, sem palavras. Foi resultado incrível, sabe? Muito bom mesmo. Assim. Olha aí, gente, vocês estão tendo uma aula de criatividade de uma outra forma que vocês não vão encontrar em livro e em curso algum. Né? Muito bom mesmo. E a gente tem alguns minutinhos aqui. Vou deixar você me provocar agora, aquele nosso combinado. Joga aí a batata quente para mim. Pergunta que você Eu quero... quiser. Na verdade, a minha curiosidade eu quero saber da onde que... Qual é a sua fonte de criatividade, o que te impulsiona? Eu acho que é uma coisa até mais abrangente, assim, que talvez fique até mais subjetivo. O que faz você, o que motiva você a abrir os olhos de manhã e a estar com esse humor, a estar com um vigor que você tem, uma vontade de viver, de criar? O que te impulsiona? Assim, eu acho que isso para mim é admirável e, enfim, fala sobre isso, por favor. Boa. Eu vejo o trabalho como um instrumento de transformação na vida das pessoas. E isso foi ficando cada vez mais forte na minha vida, ao passo que a arte ela foi surgindo naturalmente ao longo do tempo. Assim. Então, o que me tira da cama todos os dias é saber que, através do meu trabalho, eu vou poder tocar as pessoas, transformá-las em alguma seara da vida, com a minha energia, com o meu humor, com a minha alegria, com o meu sorriso, que é uma coisa que eu trago desde criança. Eu fui uma criança que se criou sozinha. Né? Meus pais, eles eram empresários e, assim como você, eu era aquela pessoa que pegava brinquedo, desmontava, que construía coisas, quase morri pregado numa radiola lá, querendo ajeitar a caixa de som que não funcionava. Se não fosse uma pessoa que estava lá em casa, eu teria morrido naquele momento ali. Né? Com 5 anos de idade, o meu pai me colocou em cima de um palco para cantar com um balão mágico. Então, eu cantei o Sim Pimpão com a Simone. Com 9 anos de idade, eu era um dos apresentadores de um programa infantil que tinha aqui em Natal, na TV Ponta Negra, chamado Geração 2000. E eu era um dos jurados, era tipo um show de calouros do Silvio Santos, só que com crianças. E sempre me vi fazendo coisas. Fui no show da Xuxa, no Teatro Fênix, subi na nave, né? Sou Xuxa Lover desde sempre. Tu é também? Tu curte a Xuxa? Nossa. Não. Cresci com ela. Pois é. Eu imitava a Xuxa para brincar com minhas sobrinhas. Você acredita? Sério? Bullying. Eu montava o show da Xuxa e tudo mais. E sempre gostei muito de cantar. Eu acho que
passei uma vida inteira negando a canção dentro de mim, porque eu me achava autoestima baixa em relação a isso, achava que eu não era capaz, e foi quando eu comecei a colocar música nas minhas palestras, as pessoas novamente começaram a me chamar de maluco, que não ia dar certo e tudo mais. E hoje eu sou contratado por empresas multinacionais justamente porque eu sou o único profissional do Brasil que consegue linkar música, arte, poesia e conteúdo e dar uma ambiência para momentos de palestra em específica, né, que eu faço muitas outras coisas, como se fosse um show. E eu vejo o quanto que as pessoas saem ali transformadas. Então, é isso que me motiva todos os dias, até nos dias que não são tão bons. E eu tenho uma coisa de, naquele dia que não tá bom, eu vou cantar. Cante, cante alto, cante forte, até que a canção alegre o canto. E a arte, ela, de fato, ela muda a nossa frequência e transforma vidas. E eu espero que cada vez mais a arte seja valorizada. Eu estou aqui de Natal, eu vejo artistas, atrizes como a Alice Carvalho, que está aí brilhando, a Titina Medeiros, que está aí também brilhando de várias formas. Aqui em Natal, o cenário cultural ele mudou um pouco, tem muita gente boa, principalmente do ponto de vista musical. Luiz e os Alquimistas, você tem a Gracinha, que eu adoro, assim, de paixão, a arte. Eu acho que é por aí, sabe? Eu acho que a arte ela não tem mais como sair da minha vida. E vou só soltar um spoiler do que eu estou fazendo, não poderia falar, mas eu já estou com 10 canções prontas. Assim. Então, o que vocês acham que eu vou fazer com essas 10 canções? Então, são cenas do próximo capítulo. E aí, passa rápido, né? Nossa, só Passa. temos mais 3 minutinhos aqui. Queria... Caramba, não dá nem para falar um pouco dos seus planos rapidamente, futuros, o que que tem de novo, o que que vai vir, ou surpresa? Bom, 10 canções prontas, né? Então, vou revelar aqui logo, porque, enfim, né? Sou geminiano, a gente não consegue segurar as coisas e tal, mas tô montando minha banda, né? A gente vai começar a ensaiar, né? Essa banda, ela vai me acompanhar nas palestras pelo Brasil, né? Tenho algumas palestras que eu fazia com a base, algumas vezes com banda, mas agora vai ter com banda também. E, em paralelo, eu vou estar resgatando um pouco da cultura, a cultura potiguar, através da música, né? Deixando sair essa voz do coração, porque eu aprendi com o próprio Saulo de que cantar não é sobre afinação, cantar é sobre deixar sair a voz do coração. E quando eu entendi isso, podem me julgar. E fora os feedbacks que eu recebo de músicos e artistas que eu conheço, da música também, isso meio que me motiva e me inspira a continuar acreditando, e eu acredito piamente de que vai dar certo. Então, vem aí a minha banda, né, que tem um nomezinho que é muito a minha cara, né? A banda, a minha musicalidade, ela vai trazer elementos assim de vários estilos musicais que me acompanharam ao longo da vida, né? Vai ter ali, por exemplo, a percussão da Bahia, que tem um pouco a ver com a nossa ancestralidade. O samba, um pouco de samba também, porque não sei se você sabe, mas aqui em Natal o samba ele é bem forte, o samba ali das rocas, lembra das rocas? Lembro. Muito forte, assim. E eu já não vejo a hora de estar com isso, com as minhas músicas disponíveis aí, músicas que falam de amor, sempre que falam sobre elevação, né, de se colocar num lugar melhor, de fazer o bem ao próximo, tudo muito de forma poética e com uma musicalidade ímpar, porque vai ter sanfona, triângulo, zabumba, percussão e todos esses elementos que fazem parte da nossa cultura popular. E tenho certeza que vai dar certo. Vai dar certo. Uma hora dá certo, porque quando a gente se mantém em movimento, as coisas dão certo. E aí eu queria finalizar essa gravação aqui, agradecendo pela sua disponibilidade, reafirmando mais uma vez o carinho que eu tenho ao longo desses 21 anos, né, na crença no seu sucesso profissional, porque você está vivendo a sua verdade. Quando a gente vive a nossa verdade, a gente tem sucesso, e sucesso é muito subjetivo, né? Não necessariamente dinheiro, mas estar feliz e, mais uma vez, transformando a vida das pessoas. Muito feliz
e de começar o meu domingo aqui trocando essa ideia fluida contigo, assim. Muito obrigado mesmo, assim, por ter Eu que aceitado o convite. agradeço, Anchieta, muito obrigada. E, cara, só sucesso para você, eu não tenho dúvidas. Tô aqui curiosa e já tô me sentindo inspirada, tá? Ah, e você acha que eu tô como aqui? Você é inspiração sempre, tá? Ai, Queria mandar um gente, que beijo para maravilha. todas as pessoas que deixaram mensagens aqui, que eu não tive como responder. Então, muito obrigado pela Ah, presença. é. Essa live, ela vai para o YouTube e vai para o LinkedIn. A gente vai editar e vai disponibilizar para que vocês possam assistir depois esse show de arte, processo criativo e transição de carreira. Um beijo para cada um e cada um de vocês. Um beijo para você e Beijo, a gente se gente. vê. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.